Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus que eu confio. Pois ele livrará você do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas, sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Ele o sustentará nas suas mãos, para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e eu protegerei. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. A missionária Thelma está na sala, já está adorando. Se ela não estiver, alguma irmã disponível para adorar o Senhor nesta manhã e fazer a oração depois também, pelo Amém. que vai... Eis-me aqui, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para rir e chorar, tempo de plantear. Há tempo até para falar, tempo de estar calado. E o tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as tuas feridas que o tempo causou. Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Eu faço na abundância onde a guerra operou. Removo a intriga e o ódio, e é tempo do amor. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu faço serão, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênção, tudo vai bem. Meu filho, o tempo para ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ânimo, eu luto por ti. O vaso que é muito é amado, mas prova recebe. O vaso que muito é pisado, valor adquirir. Ainda de disseste, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ânimo, eu luto por ti. Eu trouxe vitória comigo, eu tenho vitória para dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu faço só, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênção, tudo vai bem, vai tudo bem. Oh,
Eu sou Jesus, vai tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Para orar para quem? Pastor Linhares. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui Senhor Jesus, venho te agradecer por mais um dia na tua presença, papai. Ah, Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor fez, faz e vai fazer sobre as nossas vidas neste dia chamado hoje. Pai, eu apresento a casa, Senhor, da Camila, que está à frente do trabalho. Eu te apresento a família dela, Senhor, que o Senhor venha cobrir, Senhor, enquanto ela estiver aqui, meu Pai eterno, na frente desse trabalho. Repreende toda a seta, todos que estão aqui, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor guarde, proteja a família, Senhor Jesus Cristo, de cada um, a minha casa, a casa de cada um, Senhor Jesus Cristo. Toma, Senhor, quem está por trás da gravação. Deus amado, Deus querido, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Abraão, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, o teu filho, pastor Niales, Senhor, que ele vai trazer a tua palavra, Pai, a palavra que a gente não a que a gente quer ouvir, Senhor, mas o que o Senhor preparou sobre o coração do teu servo. Guarda ele, a família, a casa, o ministério dele, Senhor Jesus Cristo. Cobre ele, Senhor, com as tuas mãos potentes, dando livramento a ele e a toda a família, Senhor. E assim eu já te peço e já te agradeço por esta rica oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória! E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, missionária Eliana. Pastor Linhares, deixa Deus te usar. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Que bom estarmos uma vez mais nessa sexta-feira para adorarmos ao Senhor juntos e também ouvirmos Deus falar conosco, né? Eu tenho uma palavra para os nossos corações, na verdade, um cântico de Davi, que é o Salmo 133, quando ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Outra versão diz: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E hoje eu tenho uma reflexão junto com todos sobre esse texto, falando sobre essa importância de deixarmos o Espírito Santo guiar as nossas vidas. E quando o Espírito Santo guia as nossas vidas, ele gera em nós o desejo de sermos unidos. Então, o Espírito Santo gera em nós esse desejo de sermos unidos, uma vez que o salmista ele diz que o óleo, que é o símbolo clássico do Espírito Santo, desce sobre as nossas vidas. E quando Jesus ele subiu aos céus, ele disse: eu vou para o Pai e eu vou deixar o outro Consolador. Ou seja, eu vou deixar aquele que vai me substituir. E aí ele deixou uma promessa, disse: vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. E aí, queridos, analisando assim muitos textos do Antigo Testamento, inclusive esse que a gente está vendo, o Espírito Santo ele tem essas ações na nossa vida, porque a Bíblia diz que é o Espírito que comunica com o nosso Espírito. O Espírito aí é o Espírito Santo, o Espírito em letra maiúscula, e o Espírito comunica com o nosso Espírito, aí é o Espírito humano. Então, o Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, comunica com o nosso Espírito,
o espírito do homem, que somos filhos de Deus, né? Então, o tema hoje, no Salmo 133, é: o Espírito Santo gera em nós a união. Então, quando a gente pega todos esses textos falando sobre a importância do Espírito Santo nas nossas vidas e a ação dele nas nossas vidas, aqui o salmista, ele é cirúrgico quando ele canta esse louvor e dizendo: olha, como é bom que vocês vivam em união, como é agradável para Deus que vocês vivam em união. Aí ele coloca alguns pontos aqui que é muito interessante. Primeiro ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça. O Espírito Santo, quando quando a gente deixa ele entrar nas nossas vidas, quando a gente permite que ele more em nós, ele gera em nós, primeira coisa, essa chegada dele na nossa cabeça, não é? Porque a ação dele precisa começar na nossa cabeça, porque é na cabeça aonde está o controle do nosso corpo. Ele diz: o espírito, ou seja, o óleo, ele começa na cabeça do sacerdote. A unção vem primeiro na cabeça, que é o centro do nosso corpo, ou seja, o centro de controle, vou dizer, do nosso corpo, é a nossa cabeça. É ali que nós começamos, é ali que nós temos os desejos. O desejo começa na cabeça. Todo pecado começa na cabeça. Você pensa, você arquiteta e você executa. Mas também todas as boas ações começam na cabeça. Você pensa, você arquiteta e executa. Olha a importância desse louvor do Salmo 133, quando ele diz: o Espírito Santo, o óleo, Espírito Santo, o óleo no Antigo Testamento, ele é o símbolo clássico do Espírito Santo. Então, ele precisa ter essa ação na cabeça. E quando ele tem esse espaço, quando o Espírito Santo encontra esse espaço na nossa cabeça, então ele inicia essa mudança, ou seja, essa ação da unidade. Quando a gente vê muitas desuniões, né? Às vezes famílias desunidas, igrejas, denominações, enfim, empresas e tal, isso nada mais é do que a ausência do óleo, é a ausência do Espírito Santo trabalhando sobre a cabeça. Um vai pensando algo: ah, mas falou isso de mim, ah, mas falou aquilo de mim, então eu também vou falar isso, eu também vou falar aquilo, eu também vou dizer isso, eu também vou dizer aquilo. E aí vai havendo a gente chama de picuinha, não sei como você conhece aí no seu estado, mas essas falácias. E isso, às vezes, destrói muitas casas. Isso destrói até casamentos, irmãos. Quando eu não deixo o Espírito Santo agir na minha vida, na minha cabeça, então nela eu começo a gerar algumas coisas. É essa ausência do Espírito Santo que gera o ciúme. Porque quando eu não deixo o Espírito Santo agir na minha vida, na minha cabeça, a minha cabeça começa a pensar: a minha esposa às vezes ela está trabalhando e eu estou pensando, ela está fazendo isso de errado, e aí começa, na minha cabeça, eu vou gerando o mal.
na minha cabeça, porque não tem o Espírito Santo, eu não deixei ele entrar, porque o salmista diz, a ação dele começa na cabeça. Então, quando eu não deixei ele entrar na minha cabeça, o que aconteceu? Eu comecei a eu mesmo gerar pensamentos negativos quanto ao meu cônjuge, quanto ao meu líder, quanto ao meu pastor, quanto ao meu patrão, quanto ao meu amigo. O meu amigo, ele não é mais meu amigo porque ele fez aquilo, ou eu acho que é ele que está fazendo fulano pensar isso de mim. Então, esse tipo de comportamento nada mais é do que a falta de ação do Espírito Santo na cabeça. Ele diz, olha, como é maravilhoso que haja a união entre vocês, porque o óleo, ele começa a ser derramado na cabeça. E aí, depois ele vai continuando, porque se não houvesse essa simbologia, não tinha necessidade dele dizer, olha, o Arão foi consagrado, foi derramado o óleo nele e ele foi consagrado. Não, mas ele especificou, vai na cabeça. Depois desce sobre a barba. A barba na Bíblia e naquela época, até um tempo atrás, era sinônimo de autoridade, era sinônimo de respeito, era sinônimo de poder. Eu lembro que, quando criança, eu ainda ouvia os meus pais, né, principalmente o meu pai, conversando com os amigos dele e fazendo negócio, e dizia, aqui não tem negócio de assinatura não, aqui o cabelo do bigode, o fio do bigode é quem sela esse negócio. Ou seja, era uma simbologia para dizer, aqui existe poder, existe respeito, existe autoridade. Então era um símbolo de autoridade. E a ação do Espírito Santo, no contexto de gerar essa unidade, essa união, ele também passa pelo processo do respeito. Ele também passa pelo processo da autoridade. Ele também passa pelo processo do poder. Queridos, como seria importante se nós entendêssemos de fato a palavra de Deus, assim, vou dizer na ótica do Espírito Santo. Como o Espírito Santo queria que o meu ouvido espiritual estivesse aberto para ouvi-lo. Ele ia dizer, olha, no contexto de unidade, eu ajo em vocês com o respeito, respeitem, tenham respeito, é isso, para gerar a união. Respeitem-se. Tenham autoridade. Nós trabalhamos da seguinte forma, irmão, na igreja aqui. A gente é proibido de falar mal dos outros. Na nossa igreja, a gente estabeleceu que é proibido ouvir falar mal dos outros. Se alguém falar mal de alguém para mim, eu vou dizer, olha, cara, é o seguinte, eu vou falar com ele sobre isso que tu tá me falando. Eu vou falar com essa pessoa. Eu não sabia, cara, que estava acontecendo isso com ele ou com ela. A pessoa diz, não, mas não pode. Não, cara. Eu não posso deixar o meu irmão passar por isso. Eu vou falar com ele, cara. Isso que tu tá me dizendo, eu vou levar para ele. Para a gente poder ajudá-lo. Talvez seja uma debilidade que ele tá passando na vida dele e a gente precisa ajudá-lo a corrigir isso, a consertar isso.
E a pessoa fica logo toda desconcertada. Não, mas o fulano falou então. Pois é, então eu falo que você me falou e depois você diz o fulano, mas nós temos que resolver. De repente acaba. De repente essas coisinhas acabam. Essas picuinhas, essas faláciazinhas. Por quê? Porque houve o respeito. Houve a consideração. Houve a autoridade. A pessoa não tem autoridade para falar mentiras a respeito do outro. Ela sabendo que se falar para qualquer membro da nossa igreja mal de alguém, a pessoa vai dizer, olha, então, meu Deus, eu não sabia que estava acontecendo. Mas, olha, eu vou levar isso para ela, para a pessoa. Não, aí a pessoa fica com vergonha. Fica envergonhada de falar mal dos outros. Porque a gente estabeleceu a cultura de que, olha, não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Se alguém está fazendo algo errado, a Bíblia diz o quê? O que a Bíblia nos instrui? Chama essa pessoa, corrige ela em secreto, você e ela. Aí, se ela endurecer o coração, aí você diz, olha, eu estou tentando te ajudar. Isso é porque, olha, a gente não trabalha dessa forma. Eu quero te ajudar. Mas, se você não aceitar a minha ajuda, aí eu vou levar para a minha liderança. Eu vou levar para a minha liderança, porque a Bíblia diz isso. Vai, repreende a pessoa no particular. Se ela não obedecer, aí você leva para o sinédrio, ou seja, você leva para a liderança. Então, a unidade, ela tem essa coisa, ou seja, ela precisa começar assim. Ela precisa ter isso como prática, o respeito. Para que haja união, precisa haver o Espírito Santo na barba, agindo na barba. Né? E para concluir, falta 3 minutos. Para concluir, ele diz, e desce sobre a orla das suas vestes. Vai até o final. Vestes fala de cobertura. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, fez vestes de pele de animais para cobri-los, para cobrir a sua nudez. Não é? Então, as vestes, elas representam cobertura de nudez. Aqui eu não estou falando, queridos, de usos e costumes, eu estou falando da nudez espiritual. Porque quando Deus olha para nós, ele olha igual ele olhou para Adão e Eva. Quando eles apareceram, Deus disse, por que vocês... Não, porque a gente estava nu. E quem disse que vocês estavam nus? É porque a gente pecou. Disse, é porque eu via vocês sempre assim. Para mim não interessa o que vocês têm. Para mim vocês continuam assim. Eu vejo vocês sempre assim. Então, a orla, ela representa vestes, cobertura de nudez. E o Espírito Santo, queridos, ele continua nos vendo da mesma forma e perguntando, por que você está assim? É que eu estava com vergonha, porque eu pequei. Quantas vezes nos relacionamentos, para que não haja união, nós pecamos contra os outros. Né? É algo assim, até meio que natural, por conta do pecado, a gente às vezes cometer essas coisas, não é? Uns com os outros. Mas é importante chegar e dizer, olha, eu pequei.
apresenta a nudez. Olha, eu pequei. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por isso, isso e isso. Tal qual Adão e Eva fizeram. O Espírito Santo, ele revela essas coisas em nós. Porque primeiro ele vem na cabeça, depois desce sobre a barba e vai até a orla das vestes. Então, queridos, queridas, nós estamos vivendo um tempo muito importante e decisivo para a Igreja do Senhor. Eu acredito que nós estamos prestes a viver um grande avivamento. Mas esse avivamento nos convida a nos aproximarmos do Espírito Santo. A nos aproximarmos do Espírito Santo. Deixar a ação dele começar na nossa cabeça, gerando em nós os pensamentos que de fato agradem a Deus, que de fato comuniquem e se deixem comunicar. Que o Espírito Santo comunica com o nosso, que somos filhos de Deus. Depois nos desce sobre a barba, deixando com que nós tenhamos a consciência de que precisamos de respeitar, de gerar autoridade uns com os outros e, por fim, apresentar de fato o nosso corpo íntegro diante de Deus. Eu não quero ser específico, mas todos nós sabemos o que nós fizemos que desagradou a Deus. Lá dentro de mim eu sei o que eu fiz que desagradou a Deus. Você sabe o que desagradou a Deus. Então é hora de chegar para Ele e dizer: Pai, eu estou nu. Porque eu comi o fruto. O pecado é o fruto. E quantas vezes a gente come o fruto, irmãos? A gente come o fruto. E é preciso ter sinceridade. Dizer: Pai, teu Espírito revelou. Ele foi até a orla das vestes. E eu escutei. Eu ouvi quando ele disse. E eu estou aqui. Se o pecado foi contra o meu irmão, eu estou aqui porque eu comi do fruto, cara. Eu fiz isso contra você, ou eu fiz isso que desagradou a você. Se foi no casamento, meu amor, eu comi do fruto. Eu pequei, eu fiz isso que desagradou. Eu sei que você não gosta que faça isso, eu fiz, mas me perdoe. O Espírito Santo falou, deixou ir até a orla das vestes, apresentou a nudez. E a gente vai ter casamentos mais solidificados, a gente vai ter igrejas mais solidificadas, a gente vai ter famílias, a gente vai ter relacionamentos entre amigos, porque isso é agradável a Deus. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos protegendo, que Deus continue guardando o nosso coraçãozinho, que nós tenhamos sempre a proximidade com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui que a gente é santo a ponto de não pecar, não, queridos. Não é isso que eu estou dizendo, não, até porque Deus conhece o meu coração e o seu. Deus sabe que o pecado, ele está aí, o fruto está aí todo dia. O pecado, ele bate a nossa porta toda hora. Mas o importante é saber que o nosso Pai, o nosso Deus, o Espírito vai até a orla das vestes, dizendo: olha, eu sei, eu vi tudo. Mas a gente diz: eu estou aqui, o que eu quero é o seu perdão. Amém, queridos? Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Camilinha, Deus te abençoe. Aleluia, Deus te abençoe, pastor Linhares. A pastora Patrícia Patipati, ela tá aí? Acho que não, né? Ela tá aí para orar por todos nós? Se ela estiver disponível. Sou eu, Amém. Camila.
Aí Bom, você pode gente. estar no final, o pastor Linhares bendiga essa pessoa. Amém? Amém, amém, glória a Deus. Ai, gente, cada dia tem um maná diferente, né? Glória a Deus por isso, porque é o Espírito Santo que faz, né? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais um dia. Eis aí, Senhor amado, o dia que o Senhor fez para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Aqueles, Senhor amado, que um dia professaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Pai, muito obrigada pela palavra, muito obrigada por esse maná, Senhor, o qual o Senhor liberou sobre as nossas vidas, Senhor. É uma manhã, Senhor amado, que nos faz refletir, Senhor, como sobre o nosso proceder, sobre o nosso caminhar, sobre o que nós temos feito, Senhor amado. Pai, eu oro, Senhor amado, que nesta manhã, Pai, a gente possa passar em revista, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas condutas, o que nós temos feito, Senhor, para que as nossas vestes, Senhor, continuem limpas, Senhor. Ô Senhor Espírito Santo, porque é o Senhor que nos convence, Pai, do pecado, do juízo. Ô Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha falar com cada um nesta manhã, o que é para a gente deixar para trás, o que é para a gente abandonar. Senhor, como o pastor falou, Pai, nós estamos prestes, estamos à porta, Pai, de viver um grande, Senhor, e poderoso avivamento, porque o Senhor escolheu a nossa nação para vivermos, Senhor amado, este grande, Senhor amado, e tremendo avivamento que irá acontecer. Senhor, mas para isso, Pai, o nosso espírito precisa estar queimando pela Tua presença, Senhor Jesus. Nós precisamos colocar-nos, Senhor amado, diante do Senhor. Pai, com as nossas mentes renovadas, Pai, a nossa mente, ela é renovada através da Tua palavra. Senhor, que a gente possa meditar na Tua palavra de dia e de noite, como o Senhor próprio nos instrui a fazer. Pai, que as nossas vestes, Senhor amado, possam estar limpas diante do Senhor. Pai, para que a unção, Senhor amado, derramada sobre as nossas cabeças, Senhor, venha, Senhor amado, percorrer. Venha, Senhor amado, Deus, de uma maneira, Pai, a escorrer, Senhor, e que sejamos, Pai, inundados, Senhor amado, da Tua glória, da Tua presença, do Teu renovo. Senhor, que nesta manhã, Pai, que o Senhor Espírito Santo passe em revista, Pai, sobre as nossas condutas, sobre os nossos comportamentos, sobre o nosso falar. Pai, de maneira sábia, Pai amado, o pastor falou que na igreja, Pai amado, qual ele congrega, Senhor amado, não há dissensão, Pai, de fofoca, de disse-me-disse. Ah, Senhor, se todos os líderes, Senhor amado, tivessem esse entendimento, Pai, quantas igrejas seriam saudáveis, quantas fofocas seriam disseminadas, confusão, Senhor, perturbação entre os irmãos, Pai, confusões, Senhor amado, entre os ministérios. Oh, Deus, eu oro para que o Senhor levante líderes, Senhor, pastores, mulheres de Deus, Senhor amado, que façam a Tua obra, Pai, com excelência, não com negligência, com desleixo, Senhor, porque nós fazemos, Senhor amado, é para o Senhor, é para o reino, é para a Tua glória. Senhor, quando a gente serve na Tua casa, Pai, não é para sermos vistos, Senhor, mas é, Senhor amado, para que o Senhor veja em nós, Senhor, um coração, Pai, submisso, Pai amado, à Tua ordenança. Se fazemos o que fazemos, se servimos ao Senhor, primeiramente servimos é para o reino, é para o Senhor, Pai. Não servimos para os homens, mas servimos para o Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração puro, Pai. Um coração submisso à Tua vontade, Senhor. Vem em nós, Senhor, nesta manhã, se há algum mal, Pai, que nós precisamos deixar de imediato, Pai, para que a unção, Senhor, venha correr. Senhor amado, venha, Senhor amado, ir até as nossas vestes, Senhor.
Purifica-nos, Senhor, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Que seja, Senhor amado, um dia, Pai, ao qual nós possamos passar em revista, Pai, tudo o que nós temos feito, Senhor, porque o Senhor se agrada quando a gente deixa, Senhor amado, para más práticas, Senhor, práticas erradas, Senhor. Muito obrigada, Senhor amado, por esta manhã, Senhor. E passa mesmo em revista, Senhor, durante todo o dia, Pai. Ah, Senhor amado, se a gente estava prestes de fazer algo que não iria te agradar, fala com os teus filhinhos, Senhor. Incomode-os, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor amado, pela vida da pastora Amália, por essa empresa idônea, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós não caminhamos sozinhos, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor amado, unidos, Senhor amado, através do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por este dia, Pai. É um dia, Senhor amado, de alegria, é um dia de bênçãos, é um dia de vitória, é um dia, Senhor Espírito Santo, onde o Senhor já está se manifestando, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama. E é por isso, Pai amado, que essa palavra veio nesta manhã, Senhor, para que a gente veja, para que a gente possa ver em nós, Senhor, se há algo mal, e que assim a gente possa deixá-los para trás. Assim eu oro, Senhor, sobre este dia de sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que a comunhão de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo também esteja com todos nós, e que com muita alegria todos digamos amém e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, pastor Felipe, a todos. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Abençoado a todos. Saudade, Camilinha. Glória a Deus, pastor Mário. Deus te abençoe bem. Sexta-feira abençoada, final de semana cheio de vitória, em nome de Jesus. Obrigada, Bruninha.